Olá, bom dia. Você que faz parte do canal, se inscreveu, que tem compartilhado, que tem nos acompanhado o canal Reflexões Bíblicas, Pastor Jair. Quero convidar você hoje para estar aí, mais uma vez, nos acompanhando, compartilhando. Vamos fazer a palavra de Deus chegar a mais pessoas, para que as pessoas possam entender o que é a fé, como viver uma fé, como estar firme em Jesus Cristo, como ter essa fé em Deus, esse Deus que pode nos libertar, esse Deus que pode nos salvar, esse Deus que pode fazer tudo em nossas vidas, e Ele transforma nossas vidas. Vamos ao vídeo. O vídeo de hoje quer trazer o que eu preguei no último dia primeiro, aqui na Igreja Batista Betel, em Porto Velho. Eu preguei sobre uma fé inabalável. E eu quero trazer para vocês hoje justamente um pouquinho desse vídeo. Esse vídeo que fala ali do livro de Daniel, no capítulo 3, onde Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha de fogo ardente. Queridos, é maravilhosa essa história, porque Deus pode nos libertar, Deus pode nos livrar, mas muitas vezes Deus também pode não nos livrar. E a nossa fé tem que ser independente dessas circunstâncias. Vamos à história. Versículo 15, 16, 17 e 18, o rei, após ser ali contaminado com a inveja de alguns dos seus ali, daquele povo da Babilônia, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei manda chamá-los, trazer a sua presença e faz um desafio a Sadraque, Mesaque e Abednego. É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram os meus deuses, nem se prostram diante da estátua que eu mandei edificar? Agora, pois, vocês irão ouvir o som dos instrumentos. E após isso, eu desafio vocês a se prostrarem e adorar a imagem que eu edifiquei. E se não, vocês serão lançados na fornalha de fogo imediatamente. E eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Olha que desafio que o rei fez para aquelas pessoas que tinham essa fé em Deus, o nosso Deus que nós cremos. Ou eles adoravam a imagem que ele edificou, prostrado em terra, ou eles seriam jogados na fornalha de fogo. E ele diz, olha, eu quero ver qual é o Deus que pode libertar vocês, que pode salvar vocês das minhas mãos. E Sadraque, Mesaque e Abednego responde da seguinte forma: sobre esse assunto, o rei, fica sabendo que não temos nada para te dizer. O Deus que nós servimos, ele pode nos livrar tanto da fornalha como das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser nos libertar, fica sabendo que mesmo assim, nós não iremos adorar os teus deuses, nem nos prostraremos diante da estátua que o Senhor edificou. Essa foi a resposta que eles deram para ele. Será que nós estamos prontos para responder a qualquer pessoa que peça a prova da nossa fé, nesse sentido de dizer, olha, não depende do que você possa fazer contra mim. Eu continuarei adorando o meu Deus, continuarei servindo ao meu Deus, independente do que você possa fazer. Essa tem que ser a nossa atitude de fé. Queridos, isso é importante nas nossas vidas, nós sabemos disso. E o rei, muito irado, mandou jogá-los na fornalha, mandou acender ela 7 vezes mais, ou seja, sobremaneira, o que eles puderam fazer para que ela aquecesse mais, aqueceram. E os homens que amarraram eles e que jogaram dentro da fornalha, só em chegar perto, aqueles homens morreram com o intenso calor. E o rei olha e diz assim, olha, nós não jogamos 3, eu vejo 4 ali passeando dentro da fornalha, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eles tinham uma ideia do que seriam os deuses que eles adoravam, né? Semelhante ao filho dos deuses. E ele diz, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. E eles saíram e disse, olha, foram lá e examinaram, disseram, você não tem cheiro de fogo, os teus cabelos não queimaram, vocês estão salvos. Ele disse, olha, realmente não há Deus que possa livrar como esse Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego adoram. Porque eles preferiram desobedecer ao rei, tendo a fé nesse Deus, do que se entregar ao que o rei mandou fazer. E o rei baixou um decreto e disse que aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego serão mortos, as suas casas serão feitas em monturo. Porque não há Deus que possa livrar como este. Ele fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego nas regiões da Babilônia. Queridos, veja a importância dessa fé e a lição que ela nos traz. Deus pode nos libertar, sim, em qualquer circunstância. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disse, se ele não quiser, se ele não nos libertar, fica sabendo que nós não iremos adorar os teus deuses, nem nos prostraremos à tua imagem. Então, você tem que ter uma fé assim como eles. Nós temos que ter uma fé assim como eles. Dizer assim, independente de eu estar bem, seja com saúde, seja financeiramente, seja no relacionamento, seja com meus filhos, seja com meus pais, independe de tudo isso. A minha fé não depende de eu estar bem. Mesmo se eu estiver mal, estiver em situação de crise financeira, estiver com a enfermidade que os médicos dizem que não tem cura, tudo isso eu tenho que permanecer com a minha fé, porque o meu Deus pode me livrar, mas se Ele não livrar, fica sabendo, ou problemas na minha vida, ou tribulações, fica sabendo que mesmo assim eu não irei me prostrar aos deuses deste mundo, eu não irei estar adorando a imagem, eu continuarei adorando ao meu Deus.
mesmo se a libertação, mesmo se a cura não vier, eu permanecerei adorando e servindo a Deus. É isso que eles falaram, é assim que nós devemos viver. Lembra da história de Jó? Jó, um homem rico do Oriente, o mais rico da região. Jó, em um dia só, após Satanás ter a autorização de Deus para tocar nas coisas de Jó, menos na vida de Jó, diz naquele texto ali de Jó 2, que todos os filhos de Jó morreram num único dia, Jó perdeu todos o seu rebanho no único dia, os seus servos também foram mortos, só o que trouxeram a notícia foi que escaparam e disseram, perdeu tudo. E Jó ali começou também a ficar cheio de feridas no seu corpo, começou a pegar um caco para coçar as feridas, e a sua mulher chega e diz assim, Jó, versículo 9 e 10 de Jó, capítulo 2, você ainda permanece com a tua fé íntegra? Amaldiçoa esse Deus e morre, ou seja, prefere morrer do que viver sofrendo, Jó. E Jó fala, como uma louca qualquer fala você, mulher. Recebemos o bem de Deus, também não iríamos receber o mal? Ou seja, nós somos muito egoístas às vezes. Quantas bênçãos Deus tem nos dado e nós não lembramos quando vem as dificuldades. Queremos um Deus que nos liberte, que nos cure, que faça tudo o que nós queremos, na hora que nós queremos. E Deus nos dá a vida eterna. Deus nos deu Jesus, a maior bênção de todas. E nós não reconhecemos isso. A nossa fé tem que estar focada em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele disse que também nós iríamos estar com Ele, um dia Ele viria nos buscar. Ou seja, nele nós temos a vitória. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou, é porque Ele venceu a morte e também nos dá a vitória sobre essa morte. Queridos, a tua fé, a minha fé, tem que ser independente da circunstância. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando você for desafiado pelas situações do mundo, diga, eu permaneço com a minha fé íntegra em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, também foi uma frase de Jó. Então, queridos, permaneça firme. Vá e continue tendo essa fé. Eu quero adorar a Deus nesse momento, louvando e orando pela tua família. Vamos orar juntos? Deus, Pai, obrigado pela família de cada um que acompanha esse canal, Senhor, seja com nossas vidas, seja com nossas famílias, ó Pai, perdoa nossos pecados, que a nossa fé seja aumentada, Senhor, nós possamos ter uma fé íntegra, uma fé salvadora, uma fé que seja inabalável, independente das circunstâncias que nós viemos a viver. Se o Senhor vai nos libertar ou não, nós permaneceremos com fé, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos dá a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador, é Ele que nos redimiu do pecado, da morte, ó Pai. E nele nós temos a vida eterna, e nisso nós iremos prosseguir, independente das circunstâncias. É em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.